Acabou a hora da merenda. Então vamos ver aqui a mensagem do Espírito Equineman, que era um magnetizador e deixou uma mensagem muito rica na Revista Espírita. Sei que é deselegante a gente ficar aqui lendo textos longos, mas é uma mensagem que pouca gente lê e ela é muito rica mesmo. Diz o Espírito: quando vivo, ocupei-me da prática do magnetismo do ponto de vista exclusivamente material. Pelo menos assim eu acreditava. Sei hoje que a elevação voluntária ou involuntária da alma que faz desejar a cura do doente é uma verdadeira magnetização espiritual. Esse início já é muito rico. Por quê? Quando Allan Kardec indaga aos espíritos sobre os magnetizadores que não acreditam nos espíritos, e quando os espíritos respondem dizendo que se eles acreditassem operaria milagres, ali fica mostrado o vínculo de que tanto a gente pode trabalhar isoladamente, materialmente, como também há a presença e interferência dos espíritos, só que quando ela é consentida, portanto evocada, ela tende a potencializar. No caso desse espírito, ele é muito claro, ele era um magnetizador prático de grande conhecimento na época, e ele começa a mensagem dizendo que quando encarnado ele achava que fazia apenas magnetismo material, mas que a vontade, o desejo de ajudar, isso dava o cunho espiritual no magnetismo. Ou seja, essa ação que muitas vezes a gente não dá toda a consideração, que é uma vontade interior, ela é o atrativo primordial para a presença do mundo espiritual. Tem muita gente que acha que os espíritos só vêm se fizerem tais ou determinadas preces. Na realidade, a prece é um canal, mas se você tem o canal fechado, não adianta. O que é um canal de prece fechado? É você fazer uma oração só da boca para fora. Você não estabelece a conexão. Quando você tem desejo de ajudar, de servir, isto abre essa conexão, abre esse campo. Por isso que alguns autores dizem que a oração muitas vezes dispensa totalmente as palavras. Se você tem o foco e dirige nele para o bem, isso abre. Em vez de o foco fechar, ele termina abrindo e extrapolando para a atração dessas mentes superiores. A cura prende-se a causas excessivamente variáveis. E aí ele sai explicando. Tal doença, tratada de tal maneira, cede diante da força da ação material. Tal outra, que é idêntica, mas menos acentuada, não sofre nenhuma espécie de melhora, se bem que os meios curativos empregados sejam talvez mais poderosos ainda. A que se prendem, pois, essas variações de influências? Há uma causa ignorada da maioria dos magnetizadores que não atacam senão os princípios mórbidos materiais. Elas são a consequência da situação moral do indivíduo. Então aqui o autor da mensagem, ele traz o mesmo ponto lá do início, agora com um detalhe a mais. Muita gente é tratado da mesma patologia, da mesma doença que outra, pelo mesmo magnetizador, mas numa tem uma reação positiva e no outro nem tanta. E ele generalizou quando diz que os magnetizadores muitas vezes focam apenas no mal, apenas na doença, e isso no sentido fisiológico, e se esquecem do processo que está por trás, que é um processo de desarmonia ou de desequilíbrio moral. Isso tudo faz sentido no prosseguimento da mensagem. O fluido transmissor da saúde no magnetizador é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que se poderia comparar ao perispírito. Vê-se aqui que ele não era um magnetizador que tinha ainda muita aproximação com o espiritismo. Parece que perispírito para ele ainda é um conceito novo.
Porque se ele já tivesse uma percepção mais profunda, ele já saberia que o aspecto fisiológico e o perispiritual estão imiscuídos um no outro. E que se poderia comparar ao perispírito. Ele une dois corpos um ao outro. É um ponto sobre o qual passam os elementos que devem levar a cura nos órgãos ou aos órgãos doentes. Sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência de sua constituição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. O que é bem interessante notar nesse tipo de leitura desses autores é que eles não fazem composições nem estanques, nem sem atender a um contexto. Como eu já li essa mensagem algumas vezes, eu sei exatamente onde ele vai chegar. Então fica mais fácil eu colocar isso para que vocês percebam bem o valor da mensagem. Ele monta toda uma estrutura e ele vem dissecando o processo. Então ele começa dizendo que achava que tudo era só matéria, toda a ação era material. Depois ele vê as conexões, depois ele liga agora matéria com perispírito. Agora, nesse momento, ele põe: se você interfere nesta zona pelo fluido, o fluido é da mesma matéria que o perispírito, o fluido ele tanto pode degenerar quanto ele pode aprimorar. O princípio é o mesmo. Então eu posso atacar no perispírito e a matéria se regenera. Ou se eu fizer mal, eu ataco no perispírito e a matéria degenera. Porque ele está levando o raciocínio para mostrar que o raciocínio é um só. O princípio é um só. O modus operandi é um só. Não existe uma outra variável. Existem infinitas variáveis, mas não necessária quanto ao modo. O modo ele é padrão. Em definitivo, o que é o espiritismo, ou antes, o que é a mediunidade, essa faculdade incompreendida até aqui, e cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação. É pura e simplesmente uma variável da ação magnética exercida por um ou por vários magnetizadores desencarnados sobre um sujeito humano agindo no estado de vigília ou no estado estático, conscientemente ou inconscientemente. Aqui ele chegou no ponto onde ele praticamente queria, né? Ele saiu dizendo que quando vivo era só magnetizador material, fez todo esse percurso até este ponto, e agora ele coloca de que todo o fenômeno mediúnico tem a ação de espíritos magnetizadores. Por que espíritos magnetizadores? Eles eram magnetizadores quando encarnados? Não necessariamente, mas a forma da ação do espírito no encarnado é a afeição do mesmo princípio do magnetismo. Quando no primeiro módulo, logo no começo, eu coloquei de que nós precisamos resgatar o espiritismo e para isso será necessário que a gente traga o magnetismo de volta, é até para que a gente possa perceber até onde esses espíritos estão colocando para a gente já há mais de um século e meio. Há mais de um século e meio a gente deveria já ter aberto as vistas para entender. Porque se esse espírito fosse apenas um espírito que estava opinando sobre coisa que não sabe, mas ele era um magnetizador praticamente contemporâneo de Allan Kardec, chega no mundo espiritual, tem uma nova visão do fenômeno e agora ele traz uma visão do lado de lá. Então ele tinha a visão do lado de cá e está juntando com a nova visão. Então não é um trazimento de uma informação do eu acho ou do eu ouvi dizer. É agora a percepção dentro de uma nova abertura de um fenômeno. Então, é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética exercida por um ou por vários magnetizadores desencarnados. E aí fica a pergunta que eu sempre coloco e que é muito incômoda: e como é que nós temos feito mediunidade sem magnetismo? É estranho. Eles interferem sim, mas muito pouco. Por quê? Porque nós não abrimos as portas. A mesma coisa da pergunta que eu acabei de falar de Allan Kardec: e se nós acreditássemos nos espíritos, aí operaríamos milagres. Então onde é que está faltando? Tem um elo que está quebrado nessa história. O espírito atua, de qualquer maneira ele atua. Nós atuamos, de alguma maneira nós também, quando queremos, atuamos.
Mas por que não é potencializado? Porque está faltando essa conexão para que isso tudo ganhe novo patamar de ação. O que é, de outra parte, o magnetismo? Primeiro ele perguntou o que era a mediunidade. E o que é o magnetismo? Uma variedade do espiritismo no qual os espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Olha como ele fez questão de misturar tudo agora. Então, na hora que eu estou atuando sobre uma outra pessoa, e aqui excluído a interferência espiritual, isto também se chama espiritismo. Nesse tempo, é bom que se esteja bem atento a isso. Espiritismo tinha pelo menos 2 significados. O primeiro significado era do espiritismo como doutrina. O segundo significado de espiritismo era espiritismo enquanto movimento mediúnico. Esse é o caso. O espiritismo, no caso, a ação mediúnica, como é que ela acontece? É uma ação mediúnica entre eu que atuo agora sobre você encarnado. Então o espírito Kahneman, mais uma vez, ele usa um termo e deixando bem claro de que ele não era dos que tinham maior domínio ainda sobre a doutrina espírita, apesar de já ter percebido totalmente o seu alcance. Existe, enfim, uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo. Olha que nível ele levou a situação. Então, para esse espírito, magnetismo e espiritismo é o que? É o que está na questão 555 do Livro dos Espíritos. Uma e outra coisa são a mesma coisa. Existe então essa terceira variedade de magnetismo, ou então do espiritismo, segundo se o tome por um ponto de partida da ação de encarnados sobre desencarnados, ou a de espíritos relativamente livres sobre espíritos aprisionados num corpo. Essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, se revela no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. Ou seja, quando se chega na reunião mediúnica, que a gente chama de mediúnica, ele ousa dizer que ainda aí isso é uma terceira variante do magnetismo. Fica de novo a questão. E como é que a gente conseguiu tirar o magnetismo desse processo todo? O espiritismo não é, pois, senão do magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão do espiritismo humano. Ou seja, ele vincula de vez. Espiritismo e magnetismo, um é do outro e o outro é do outro. Não tem jeito. E nós temos tentado viver sem esse magnetismo. Enfim, como procedeis com relação aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar? Agis sobre eles por atração fluídica. Vós os magnetizais inconscientemente ou mais frequentemente, para retê-los em vosso círculo de ação. Conscientemente, algumas vezes, quando estabeleceis ao redor deles uma toalha fluídica que não podem penetrar sem a vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra do que uma ação magnética quintessenciada. Convenhamos, a gente não leu essa mensagem. É Kahneman, já aparece o nome dele no final. A gente não leu essa mensagem. Por quê? Porque aqui está colocando o tempo inteiro que mediunidade e magnetismo é a mesma coisa, espiritismo e magnetismo é a mesma coisa. Que quando estamos atuando mediunicamente, estamos atuando magneticamente por excelência. Mas se a gente não percebe isso, não analisa e, portanto, não aproveita o estudo nessa direção, a nossa mediunidade fica aos trancos e barrancos, como tem sido até hoje. A gente começa a desenvolver mediunidade como? Não, você começa a desenvolver mediunidade, estuda um ESG, estuda um COEM, estuda isso, estuda aquilo, e depois de tantos anos você entra para uma mesa mediúnica, vai fazer o quê? A gente não sabe. Não, mas você não sentiu nenhum arrepio? Não, eu senti, porque tinha uma corrente de ar frio passando aqui pelas costas. Então a gente fica numa dúvida, porque a gente nem ao menos sabe que mediunidade tem relação com o magnetismo e que proveitos a gente pode tirar de uma coisa com a outra.
Como foi dito muitas vezes, não há lacunas na obra da natureza, não há saltos bruscos, mas transições insensíveis que fazem que se passe pouco a pouco de um estado a um outro, sem se aperceber da mudança de outro modo do que pela consciência de uma situação melhor. O magnetismo é, pois, um grau inferior ao espiritismo, e que se confunde insensivelmente com este último por uma série de variedades, diferindo pouco um do outro, como o animal é um estado superior da planta, etc. Num como no outro, são 2 degraus da escala infinita que liga todas as criações, desde o ínfimo átomo até Deus Criador. Essa é mais uma questão que tem no livro dos Espíritos, que muitas vezes a gente prefere passar por cima. O átomo, o arcanjo que um dia foi átomo. Aqui ele, mais uma vez, quer dizer, um outro espírito que não fez parte da codificação diretamente, vem e usa de novo o mesmo contexto. Tudo se liga na criação, desde o ínfimo átomo até o Deus Criador. Acima de vós está a luz ofuscante que vossos fracos olhos não podem ainda suportar. Abaixo estão as trevas profundas que vossos mais poderosos instrumentos de ótica não puderam ainda esclarecer. Ontem nada sabíeis, hoje vedes o abismo profundo no qual se penetra a vossa origem. Pressentis o objetivo infinitamente perfeito para o qual tendem todas as vossas aspirações, e a quem deveis todos esses conhecimentos: ao magnetismo, ao espiritismo, a todas as revelações que decorrem de uma lei de relação universal entre todos os seres e o seu Criador. Há uma ciência eclodida ontem por vossa concepção, o magnetismo, mas cuja existência se perde na noite dos tempos, porque ela é uma das bases fundamentais da criação. Aqui o Espírito, a gente pode até exagerar e dizer que ele extrapolou. Ele coloca o magnetismo na base da criação. Quando nós analisamos um esquema que a gente vai rever aqui, que está lá no livro O Passe, e que a gente vê Deus, criação, o ramo do Espírito e o ramo da matéria, a gente chega absolutamente a essa mesma conclusão desse Espírito. Porque em tudo que há vida, há magnetismo. Vida é sinônimo de magnetismo. E como mediunidade é uma das manifestações da vida, não poderia haver mediunidade sem magnetismo. Então é estranho que até hoje a gente tenha muita dificuldade para lidar com essa ciência. E aqui está a conclusão do artigo dele. De tudo isto, concluo que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Eu deixei essa última frase bem destacada porque ela é de fato uma grande chave para abrir tudo que a gente possa perceber. De tudo isto que ele tinha falado, desde o momento em que ele começou dizendo que quando era encarnado era magnetizador, até agora, conclui que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo, ou seja, pega a lei do magnetismo e insere os conceitos do Espírito, isto é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. E aí está o nome do Espírito, Equíneman, e essa mensagem foi, Allan Kardec inclusive colocou o médium, esse médium Deslian era um dos médiuns de sua mais alta confiança, e ele deu essa mensagem na Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 17 de maio de 1867. E aí o que é que Allan Kardec colocou? Em vez de ele comentar a mensagem, que normalmente era o seu modo de proceder na Revista Espírita, ele colocou o seguinte: a justeza das apreciações e as profundezas do novo ponto de vista que esta comunicação encerra não escaparão a ninguém. Allan Kardec errou, porque quase ninguém lê essa mensagem. O senhor Kahneman, embora partido depois de bem pouco tempo, se revela desde o início
e sem a menor hesitação, como um espírito de uma incontestável superioridade. Apenas liberto da matéria, que não parece ter deixado sobre ele nenhum traço, desdobra as suas faculdades com uma força notável, que promete a seus irmãos da terra um bom conselheiro a mais. Significa dizer que o Sr. Allan Kardec endossou não só o Espírito, como endossou a mensagem. E nós perguntamos por que nós não lemos, por que ninguém comenta, por que ninguém diz nada. O magnetismo é a chave da abóbada da saúde moral e material de quem? Da humanidade inteira. Meu Deus, então nós somos espíritas ou nós somos o quê? Por que nas casas espíritas a gente tem tanta dificuldade de estudar magnetismo? Em novembro de 2014, portanto há pouco mais de um ano, aqui em Natal teve um encontro de trabalhadores espíritas com o presidente da Federação Espírita Brasileira, na época o senhor César Perry, e um companheiro que hoje inclusive ele não está aqui presente, mas ele trabalha aqui, ele costuma estar aqui nos nossos encontros. Ele estava presente, levou um gravador e gravou, e perguntou a ele, quando é que a FEB vai ter alguma apostila, alguma coisa sobre magnetismo? E ele respondeu bem aborrecido, dizendo que o espiritismo não tem nada a ver com magnetismo e que não tem nenhum propósito de estudar esse assunto. Isso é perigoso, porque quando o presidente de uma instituição como a Federação Espírita Brasileira diz isso, e eu digo porque eu tenho uma cópia da gravação, mostra aonde é que a gente está se afastando de Allan Kardec. Aí estamos nos afastando completamente, porque se apresentar essa mensagem daí do Kahneman e esse comentário de Allan Kardec para ele, o que será que ele vai dizer? Será que ele vai dizer que Allan Kardec estava obsidiado em apoiar um espírito que diz tudo isso? Ou ele vai dizer que isso era somente um diletantismo dele, porque já teve gente que, para poder justificar algumas coisas contrárias a Kardec, diz que a revista espírita era apenas um passatempo para Kardec. E que passatempo? Se era um passatempo, e um passatempo de um homem genial como ele, vamos então examinar esse passatempo, porque não seria um passatempo de brincadeira. Então isso é esquisito no nosso meio espírita, nós estarmos hoje com uma visão distorcida a esse ponto. Então fica aqui bem claro, eu já disse isso em outros eventos, em outras cidades, em outros lugares, e como isso vai ao vídeo, isso fica na internet, fica tudo, eu acho que já era para ele ter dado uma resposta, porque o problema é que não tem resposta. Como é que você é contra o magnetismo você sendo espírita? Como é que você é contra o magnetismo você sendo presidente da Federação Espírita Brasileira? É algo muito esquisito, muito. É a mesma coisa que se você for numa igreja e disser ao padre, mas Jesus disse, ele disse, mas Jesus não entra no contexto, Jesus estava brincando. É algo parecido. Então é uma coisa dogmática, né? Acho que nem dogmática, viu, Roberto? Sei lá, eu não dou nem nome para isso não, isso é absurdo, é ridículo mesmo. Eu digo com toda clareza, se muita gente às vezes diz assim, já quando você fizer seus cursos, não fala essas coisas, mas se eu não falar num lugar onde a gente está disposto a discutir, ou pelo menos a pensar, se a gente não comentar isso, vamos comentar onde? Vai virar fofoca, e não estou fazendo fofoca, eu estou apresentando um fato. Não entendi. E por que não falar? Não, pois é, por que não falar? Eu prefiro falar, é o meu estilo, é o meu jeito, é a minha falta de educação, sei lá o que seja, eu acho que a gente precisa saber, porque infelizmente tirar o magnetismo do espiritismo é o maior prejuízo que a gente poderia fazer com o espiritismo, era esse. Não estou falando, e vou voltar lá para o início da minha fala, não estou falando aqui do magnetismo que cura doenças, não é só isso não, é do magnetismo como um todo. O magnetismo está em absolutamente tudo, ou a gente põe no contexto, põe tudo isso no pacote, ou esse pacote está vazio. Não existe espiritismo sem magnetismo, e infelizmente é o que querem.
Vânia vai fazer uma interferência ali e depois a gente continua, porque vai ter 1h30 para perguntas e respostas. Mas diga, comente. É só um comentário breve. Comente, querida. Esse discurso que você acabou de relatar da FEB é o discurso de todos os órgãos federativos, sejam eles estaduais, municipais ou o nosso nacional. É, todo, infelizmente. Então nós que fazemos o curso com vocês, devemos aprofundar os nossos estudos para nós termos argumentos consistentes para pelo menos fazerem refletir sobre a ignorância que eles continuam divulgando. Bom, só para quem não conhece, a Vânia é de Uberaba, em Berlândia, desculpa. De Uberlândia, eu não sei porque, é mesmo que você chamar um natalense de moçoroense, né? Tudo começa com B, Pois é. Berlândia. Pois é, e lá ela enfrenta uma barreira bem pesada quanto a isso. Mas é como ela disse, não é só lá, o problema é em todo canto. Aqui na Federação do Rio Grande do Norte, eu já conto 13 anos que não sou convidado para ir lá. 13 anos. Aqui no meu estado, então, quer dizer, falar de federação, de movimento, é um negócio até improdutivo. E a desculpa é porque um dia eu cantei, mas não foi porque um dia eu cantei. A desculpa é porque eu falo de magnetismo, e aí não convém a eles. Falar de magnetismo não convém. E aí vivem com o espiritismo eternamente sem magnetismo. E aí a gente fica mesmo sem entender por que é que algumas coisas não dão melhor resultado. Não dão melhor resultado porque não se quer aplicar, não se quer fazer. É um direito que tem, mas é um direito esdrúxulo, porque eu posso não querer saber de magnetismo. Eu, pessoa, eu, instituição, eu estou cometendo um grave equívoco, porque estou desconfigurando Allan Kardec. E para ser bom espírita, desconfigurar Allan Kardec não é um bom negócio. Quando Allan Kardec fala dos médiuns curadores, ele tem aí no capítulo 16, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Isso ele chama de mediunidade curadora. A pessoa faz uma imposição e a pessoa ficou curada. A pessoa faz uma prece e o outro ficou curado. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Quem está dizendo isso é o senhor Allan Kardec. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiums ou não. As mais das vezes, vou chamar a atenção, é Allan Kardec, está aí, capítulo 16, item 189 do Livro dos Médiuns. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Se necessário significa dizer que Allan Kardec levou ao ponto de dizer que alguns médiuns curadores não precisam de espíritos. É médiuns em quê? Do poder do magnetismo. É por isso que alguns pastores e alguns padres fazem. Os pastores fazem muito mais curas às vezes do que nós espíritas. Só que nós não acreditamos porque pensamos que tudo aquilo é encenação, e não é. Eu às vezes brinco nos seminários fazendo uma reles imitação deles. Olha que poder fabuloso eles têm. Vocês têm alguma dor isso aí? Está doendo alguma coisa? Você está com alguma dor de cabeça? Você tem algum problema? Amém, Jesus, amém. Vou lhe curar agora. Pense no poder que eu vou emitir. Pense, amém, Jesus, amém. Daqui a pouco a pessoa diz: passou. Isso é um poder magnético, veiculado pela fala. Pena que eles também não estudam magnetismo. Nós não estudamos e não exercitamos nada. Eles não estudam, mas pelo menos se aventuram. Olha bem, vamos voltar de novo aqui. As mais das vezes é apenas
uma exaltação do poder magnético, fortalecido, vírgula, se necessário, vírgula, pelo concurso dos bons espíritos. Vamos voltar para a igreja. Vocês acham que aqueles pastores, eles também não têm o desejo, a vontade de que alguns se curem? Será que alguns deles não ficam tocados mesmo de vontade? Vai ficar curado, você vai ficar curado, vai. Algumas pessoas não. Mas em magnetismo isso acontece todos os dias. Você é muito eficiente com um paciente e com o outro não é tão eficiente. O fenômeno é o mesmo. Só que em vez da gente exaltar a voz, ficar gritando, é muito mais comum, é muito mais talvez até produtivo você se recolher numa cabine de passe, num lugar apropriado e fazer as manipulações como deveriam ser feitas. Você tira o jogo de cena e fica somente na evidência, na eclosão do fenômeno em si. Não é nem eclosão, é na realização do fenômeno em si. Então, isto é o que nos toca, isto é o que nos cabe, mas nós não fazemos. A gente condena o discurso, entre aspas, agressivo de alguns pastores e ficamos no discurso morfeunizados dos espíritas. Meus irmãos, nós vamos agora fazer uma leitura para que as nossas almas se asserenem, elevemos as nossas vibrações, pedindo aos espíritos superiores. Aí começa o pessoal a dormir. Que dorme? Como que não vai dormir com um negócio desse? Já nos pastores não dá para dormir, porque você está dormindo, ele chama aleluia e você acorda, não tem como, né? Tem muita gente que diz que encontro de espírito é encontro de gente triste. Isso é encontro de espírito desdobrado. Mas é isso, né? Então, o Bezerra está dando curso de passe, ele está fazendo referência na minha disciplina agora. tá, né? Que bom. Bezerra de Menezes está fazendo um curso falando nisso. Que bom. Sangue de Cristo tem poder, meu filho. Porque não é possível que um dia não se fale, né? Não é possível. Allan Kardec, na revista de setembro de 1885, aí está 1985, mas deduzam 100 anos dessa conta, tá? Por favor. Foi 1885. Qualquer parte integrante do espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Mas será que Allan Kardec disse isso mesmo? Porque fica tão estranho, né? Allan Kardec, os espíritos, fala tanto de magnetismo e no meio espírita isso é rechaçado. Por que será, hein? É um negócio difícil de se conceber, mas qualquer parte integrante do espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo. Portanto, o magnetismo é a parte da ciência espírita. Desculpa aqui, a gente vai tirar 120 anos, tá? 120, não é só 100 não, porque é 1865. Aí está um erro aí, eu digitei aí 120 anos à frente. É 120 anos atrás, tá? É 1865. Ok. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. Aí em Mateus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Eu não sei se a gente consegue isso. É dizer que alguém chega para Jesus e diz assim: meu criado, olha que não era meu filho, nem minha sogra, nem minha nora, não, era o criado dele, era só um serventezinho.
meu filho, meu servo, ele está muito mal, é paralítico e sofre muito, atormentado. Ele sofria da paralisia e de influências espirituais. Jesus respondeu curto e grosso: eu irei e o curarei. Já pensou se Jesus fosse espírita? Ele dizia: ah, meu irmão, traga ele aqui no centro espírita para ver o que é que dá para fazer. Era mais ou menos assim. Isso se a gente fosse muito paciente. Quem é seu filho? Não, é meu criado. Seu criado? Não vai dar não. Mas Jesus não diz: eu vou. Vai o quê? Vou curá-lo. Aí fica a pergunta: mas será que ele foi e curou mesmo? Quem duvidar, é só terminar de ler Mateus capítulo 8. Eu irei e o curarei. Esse homem é o nosso modelo e guia. Aí a coisa mais comum no meio espírita qual é nesse aspecto? Nunca prometa cura a ninguém. Ou seja, não siga Jesus, porque Jesus diz: eu vou e curo. E você diz: ah, não, eu prometo nada. Quem sou eu? Não sou Jesus. Esse quem sou eu quem sou eu é uma frasezinha triste. Quem sou eu para fazer isso? É perigoso demais, porque aí o que acontece? Quanto menos você afirma, menos seguro você fica. Quanto menos seguro você fica, menos você consegue. Quanto menos você consegue, mais você duvida. E isso vai degringolando. Eu vou. Quando saiu o livro A Arte de Magnetizar, de La Fontaine, vai sair provavelmente agora no mês de fevereiro. Era para ele ter saído agora, mas não deu. Final de fevereiro, eu acho que ele já está pronto, e seguramente no Encontro Mundial de Magnetizadores vai ser o livro do evento. Vocês vão ver que coisa impressionante era aquele homem, porque para não ficar dizendo eu fui, fiz e curei, ele ia, curava, e a pessoa ia para o jornal, e aí saía depoimentos impressos. Aí ele diz o que fez. Em alguns casos ele diz como fez, e depois ele diz: em vez de dar detalhes, vou transcrever o que saiu no jornal. Coisas absurdas. As curas de La Fontaine era algo simplesmente absurdo. Já pensou se ele fosse igual a gente? Não diga nada. Porque a gente tem uma mania de esconder tudo, não sei porquê, a gente morre de medo. E é porque naquela época às vezes dava processo, dava problema. Ele ia mesmo na maior. Iam na casa dele e diziam: La Fontaine, eu estou com uma pessoa assim, o senhor pode ir lá? E disse: amanhã. Mas no outro dia ele ia. E quando ele ia, na maioria das vezes, ele só encerrava o tratamento quando a pessoa estava curada. Alguns casos que ele dizia que tinha um ponto em que ali era um ponto bom de cura, e que a partir dali a pessoa progressivamente iria agora sair, ele fazia muito isso. Ele tratava a pessoa 5, 3, 8 sessões, mas só que depois ele acompanhava, tanto quando ele passava pela cidade ele ia visitar, quanto ele pedia que as pessoas lhe escrevessem. Então dizia: depois disso nunca mais teve nenhuma crise, e depois de tanto tempo estava totalmente restabelecido. Cegueira, problemas de paralisia, problemas circulatórios, cânceres, de tudo aquele homem mexia. Mas em todos que ele ia assim como Jesus: eu vou e vou curar. E alguns casos mais simples ele ainda colocava: não, nesse caso aqui eu não vou, eu vou mandar os meus alunos. Mas acompanhava os alunos. Então esse era o exemplo que a gente tem para tentar replicar hoje, e que foi o exemplo que Allan Kardec queria que a gente tivesse feito, mas que a gente simplesmente deixou de lado. E aqui tem duas passagens que é muito comum eu colocá-las também, mas só